aí, pessoal, voltando mais uma vez com o podcast da Help Móvel, e a gente sempre traz muitas informações para vocês, e hoje a gente está com uma convidada muito especial, Carol Rossini. Tudo bem, Carol? Tudo jóia, Dinho. Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Muito obrigado. A gente sabe, né, Elo? A agenda corrida que você tem. Conseguimos pegar período de férias agora, que ela também dá aula. Não vou dar spoiler, a gente vai conversar sobre tudo isso, né? Bom. Mas que bom que hoje deu certo e é um tema muito legal pra gente conversar. Inclusive, é um que já de cara eu peço pra você compartilhar, mandar pra mães, pra pais, que a conversa vai ser muito legal. Vamos saber agora por que essa conversa vai ser legal. O que você faz hoje, Carol? Bom, eu sou psicóloga, né? Tenho uma especialização em neuropsicologia. E aí, hoje eu tenho, além de dar aula, né? Que você já comentou, sou professora universitária. Eu tenho um espaço, né? Aqui em Limeira, Espaço Sense. A gente trabalha com crianças e adolescentes com distúrbios do desenvolvimento. Então, autismo, deficiência intelectual, alguns transtornos de aprendizagem, de fala. A gente tem uma equipe composta hoje por psicólogos, psicopedagogos, especialistas em análise aplicada do comportamento, né? Que é o que é mais indicado nesses casos. Sim. Além de fono, a gente tem parcerias com outras clínicas também que tem físio, TO, e a gente faz esse trabalho tanto na clínica quanto nas escolas, e às vezes a gente vai até a casa da criança, enfim. É um trabalho bem abrangente, então, né? Bem completo. Sim, Mas vou querer voltar. Ó, inclusive nós vamos deixar aqui, tá? Vamos colocar agora, no final a gente coloca de novo a rede social. É um Instagram, basicamente, que vocês estão mais atuantes, tem um né? Instagram. Acho que hoje mais o Instagram. A gente tem o Face e tal também, mas é o Instagram que a gente coloca as publicações, a gente tá sempre colocando. A gente fala de alguns temas, traz algumas coisas bem legais, até para orientar, conscientizar os pais, ensinar tanto quem está envolvido nessa situação, como aquelas pessoas que querem conhecer mais. Inclusive a gente colocou aqui agora e no final a gente coloca de novo, vai lá, segue, que é um tema muito interessante. Vamos voltar nisso, né? Que a gente percebe, às vezes tem aumentado, parece, as ocorrências, né? Mas eu quero começar do começo para valer. Tá, vamos lá. Você é psicóloga, então, Carol? Sou psicóloga, eu me formei, né, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, já tem alguns anos, deixa pra lá. E aí, eu sempre gostei de trabalhar com criança e adolescente, né? Essa sempre foi a minha praia. E eu fui me desenvolvendo, fui estudando, e eu sempre tive um sonho de ter um espaço, né? De ter um lugar que a gente pudesse atender. Desde essa época aí. Desde a época da faculdade, a minha supervisora da época é minha supervisora até hoje, né? Sim. E eu sempre falo pra ela, falo assim, olha, um dia eu vou ter. Olha, né? Aí. E aí agora tem uns 2 anos, né, que a gente tem o espaço montado. Na verdade, hoje a gente tem 2 unidades, né? Sim. A gente começou pequeno, em 2 salas, e hoje são dois prédios, né? 2 casas. Sim, para atender a demanda. Para atender a demanda que tem ficado cada vez maior. E daí a gente está conversando aqui antes de começar, né? E você comentou da sua especialização, que você não é só psicólogo, né? Você fez uma especialização em quê? Isso, eu fiz uma especialização. Na verdade, eu tenho 2 especializações, né? Que voltadas para essa área. Sim. De neuropsicologia. A psicologia, né? Ela tem várias vertentes, várias áreas afins. E aí dentro dela a gente tem a neuropsicologia. São psicólogos que estão preocupados com as questões da neurociência. Então, como que esse cérebro funciona. Para qualquer idade. Para qualquer idade. Eu que fui me aprofundando mais com crianças e adolescentes, mas a gente tem neuropsicólogos que trabalham com idosos, com adultos. Então, a ideia é trabalhar a funcionalidade do cérebro. Então, como é que esse cérebro funciona, e a gente entende daí que cada pessoa tem um funcionamento diferente. Embora a gente tenha a mesma estrutura, a gente tem um funcionamento diferente. Então, crianças, por exemplo, com autismo, elas têm um funcionamento do cérebro diferente. Não, até bom você entrar, que é uma curiosidade que eu tenho, né? Sim. O que muda dessas crianças com essas necessidades para uma criança? Eu sei que não é o termo correto, até me desculpem, pais, tá? Mas é só para conceituar as crianças normais, digamos assim. A gente chama, Edinho, de crianças típicas e crianças atípicas, né? Então, vou reformular minha pergunta. Qual que é a diferença, então, de uma criança típica para uma criança atípica? A ideia principal é que quando a gente pensa na estrutura do cérebro, ela é a mesma, né? Se a gente for numa aula de anatomia, a gente vai ver o cérebro lá e ele é igual. As questões são as ligações sinápticas, o que acontece dentro desse cérebro. E às vezes você tem funcionamento diferente. Sim. Então hoje a gente já sabe
que o funcionamento desse cérebro, em alguns casos, ele é diferente. Então, por exemplo, no autismo, uma criança com dislexia, por exemplo, que é uma criança que às vezes não consegue escrever de forma correta ou ler de forma correta, a gente sabe que as rotas desse cérebro são diferentes de um cérebro típico. Típico, um cérebro típico. A gente ainda sabe que mesmo as crianças típicas, elas podem enfrentar problemas também. Sim. Então, lá na clínica, a gente também trabalha com crianças que às vezes não têm nenhum transtorno, não tem um quadro específico, não tem um diagnóstico, mas tem questões, por exemplo, de aprendizagem, questões comportamentais, né? Sim. Que isso também tem muito a ver com tudo que a gente tem vivido, com alguns resquícios da pandemia ainda, né? Puxa, Então... E tem muita diferença, assim, existem graus? Uma criança que ela tem que... Eu realmente peço perdão, porque eu não sei me expressar nessas questões. Uma criança que ela tem, ela é atípica mais ou menos, se tiver algum termo, me avisa, que conforme for rolando a conversa, eu vou me ajustando, tá, gente? Na verdade é assim, né? Vou me focar mais no autismo, né? Dentro do autismo, a gente fala em níveis. Certo. Né? Então, a gente tem o autismo de nível 1, nível 2 e nível 3. A gente fala em suporte. Então, como essa criança ela tem um cérebro que funciona de uma forma diferente, ela no dia a dia funciona diferente também. Ela pode ser uma criança mais rígida, então eu posso pedir para ela tirar essa caneca daqui e ela dizer não, a caneca tem que ficar aqui. E ela não tirar de jeito nenhum a caneca dali, ela precisa que aquilo fique ali. Entendo. Se eu tiro, isso desregula ela, deixa ela toda desconcertada sem saber o que fazer. Então, aí você tem níveis. Você tem desde uma criança que precisa de muito suporte. Certo. Então, nós temos crianças que são não verbais, né? Elas não têm a fala, ou a gente tem outras formas de comunicação, mas a gente fala de uma criança que não fala. Então, ela precisa de um suporte. A gente tem crianças que podem ter uma apraxia da fala, então é uma fala meio robotizada, uma fala meio truncadinha, parece uma fala de um robô, assim. Então, ela também precisa de ajuda, às vezes, porque ela não vai conseguir se expressar como deveria ou como gostaria. E tem as questões muito relacionadas ao comportamento também. Sim. Então, e aí, além disso, a gente tem a questão da deficiência intelectual. Então, o autismo, ele pode vir com a deficiência intelectual ou não. Podem ser separados, então? Sim, então, uma coisa que eu acho importante dizer, né, para todo mundo, e eu acho que a gente estava conversando um pouco antes, né, eu acho que a gente precisa levar conhecimento para as pessoas, porque a gente diminui preconceito, diminui até erros, às vezes, de comunicação, enfim. Não, é aquilo que eu estou te falando, minha desculpa foi sincera aos pais. E eu acho que o meu problema, às vezes, é de muita gente, realmente é a ignorância do assunto. Sim. Então, acho que quanto mais, de fato... E você percebe que ainda tem esse preconceito, ainda tem essa... Eu penso muito que é por falta de conhecimento mesmo, né? Há pouco tempo atrás, tinha pessoas que achavam que era como doença, pegava, né? Então, imagina, aí você não quer que seu filho fique perto, né? E não tem nada a ver. Né? É um funcionamento diferente. E em alguns casos, por exemplo, tem crianças com uma inteligência fora do comum. Eu já ouvi isso também, que alguns são gênios. E isso não quer dizer que o nível de suporte dessa criança seja menor por isso. Entendo. Isso é interessante. Então, a gente sabe que quando tem uma deficiência intelectual como comorbidade junto ali no quadro, provavelmente ele vai precisar de mais suporte. Sim. Né? Mas uma criança também muito inteligente, o que a gente chama de altas habilidades ou dupla excepcionalidade, né? Que é aquela criança que tem um QI acima da média. Que esse tempo nós recebemos uma criança na clínica, ele tem 3 anos, ele fala 4 línguas. Nossa, 3 anos? 3 anos. Só que questões básicas, por exemplo, de ir ao banheiro sozinho, ele não consegue ainda. Isso pode mudar com a idade? Ele tem 3 anos. Com o trabalho que vocês fazem lá? Sim, então, o que a gente vai fazer lá? A gente estuda essa criança, e é por isso que a gente fala que é um trabalho extremamente individualizado, pensado para aquela criança. A gente estuda o comportamento dela, nós temos hoje escalas, protocolos que a gente aplica. Aí nós montamos uma coisa que a gente chama de programa individualizado, né? A gente tem um programa especial ali para aquela criança. Sim.
Nesse programa vai ter tudo que ela precisa ser trabalhado. Então, por exemplo, ele precisa aprender a ir ao banheiro sozinho, nesse caso, né? Então, a gente vai trabalhar cada etapa da vidinha dele ali para que isso aconteça. E vamos treinar ele para isso. Uhum. E é lógico que, além desse treino, desse trabalho ali na clínica, na escola, a gente também orienta os pais. Sim. Para que os pais também façam em casa, porque no final das contas, a maior parte do tempo... O suporte familiar, entendo que é essencial, né? É importantíssimo, e também essa orientação, esse cuidado, tudo aquilo que a gente vai fazer, né? A gente orientar, contar para os pais. Eu costumo dizer, né, quando eu sonhei o Espaço Sense, eu sempre pensei, né? Eu falei, olha, eu quero um lugar de acolhimento e de sensibilidade. A gente precisa estar sensível a esses pais. Sim. E é isso que a gente faz ali. A gente tem um cuidado de sentar com as famílias, conversar com elas, perguntar se aquilo que a gente está fazendo de fato está fazendo efeito. Sim. Se eles conseguem ver melhora na vidinha da criança ali, né? E isso a gente vai acompanhando, e aí novos programas vão sendo estabelecidos. A criança alcança, eu brinco que é como no videogame, né? Sim. Você sabe bem. Alcançou aquele estágio, vamos para o próximo. Eu preciso de novas habilidades e novas... oportunidades ali para aquela criança, eu vou treinar novos estágios, né? E essa é uma dúvida que eu tenho, que, por exemplo, eu sou uma pessoa que durante muito tempo eu não tive contato com crianças atípicas. Uhum. E quando eu tive na igreja, principalmente, né, começou a chegar os pais com as crianças atípicas e tal, e eu não sei como agir. Uhum. Eu não sei se eu devo brincar com ela, se eu querer brincar eu posso atrapalhar, posso irritar. Sim. Porque às vezes você acha que você está sendo muito legal e no fim você está incomodando a criança. Sim. Então, como que uma pessoa que não conhece, como que ela pode agir numa média, né? Eu sei, entendi cada caso. Mas como a gente age? Olha, eu sempre penso assim, né? Como eu sempre trabalhei com criança, com adolescente, eu penso que a gente tem que conhecê-los primeiro. Sim. Então, não importa qual é a criança e nem se ela é típica ou atípica, a gente precisa ter esse contato com ela. Sim. Ela gosta que pegue no braço? Ela gosta de pintar? Ela gosta de desenhar? Ela gosta de correr? O que ela gosta de fazer, né? E aí, quando se trata de crianças atípicas, eu sempre penso que é legal a gente conversar com os pais e ser o mais natural possível, né? Sim. Essa proximidade com os pais faz com que a gente consiga estar próximo da criança também de uma forma mais natural. A gente... É lógico que, às vezes, tem situações que a gente fica com medo de falar alguma coisa. Sim. De fazer uma brincadeira e a criança se sentir incomodada. E isso pode acontecer, né? E o que eu acho legal? Que isso seja normal. Porque se é o jeitinho dele funcionar, eu vou entender que essa brincadeira eu não vou fazer mais. E até pegando o seu primeiro exemplo, tem crianças que elas não se incomodam com o toque, tem crianças que se incomodam demais, Sim, não tem? mesmo sendo uma criança sem nenhum quadro, sem nenhum... E na atípica, né? Igual o exemplo da caneca, pode ser que isso seja algo... que desestruture ele totalmente. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, olha, se aproxima da criança, conversa com os pais. Ah, ele gosta disso? Nossa, que legal, ele gosta. E eu acho que isso faz... E às vezes os pais mesmo falam, esse daí, né, gosta de tudo, ele né? E é legal isso, porque a gente tem também... Eu sempre estou perto das famílias ali na clínica, eu tenho muito contato com pais de crianças atípicas, né, com autismo, síndrome de Down, com outras... E o que eu mais escuto dessas famílias é que as pessoas saem de perto, que as pessoas se afastam, né? Então, eu estava no shopping, estava numa fila, e a criança que estava atrás com o pai meio que afastou a criança. Entendi. Então, eu entendo os dois lados. E as crianças percebem? As crianças atípicas, você acha que numa boa parte delas percebem ou não? As de nível 1 de suporte, aquelas que têm mais consciência, que percebem às vezes também... As crianças do nível 1 de suporte, a gente tem que entender que elas entendem essa inabilidade delas. Elas falam sobre isso, Elas falam às vezes pra gente, mas eu não consigo. Mas é difícil pra mim. Entendo. Né? Então, imagina, daí a criança perceber que alguém se afastou dela porque ela teve um comportamento ali que ela mesma sabe que não foi legal. Então, quando a gente traz a informação, né, dá a possibilidade que as pessoas se conscientizem, eu acho que fica muito mais fácil, né? Porque eu vou errar, sim, e tá tudo bem, e vou acertar e tá tudo bem, né? Então a sua dica é normalidade para as pessoas que não convivem com essas crianças. E se aproximar
daquelas pessoas que estão mais próximas, às vezes até de amigos mesmo, né? Às vezes os pais não estão por perto, mas tem outros amigos que estão, que já conhecem há mais tempo. Viu? Mas como é que você faz isso com ele? Como é que ele... ele gosta disso? E aí... E as crianças também, principalmente as crianças com autismo, eles têm preferências, às vezes, até de pessoas, né? Sim. Então, eles gostam mais de uma criança. Seu irmão é muito querido pelas crianças, ele né? é muito querido por todas as crianças e eu falo que eu sou facilmente trocada. E a maneira que ele age com as crianças atípicas, vamos falar delas. Eu acho que eu não sei, né? Eu acho que o Rafa tem uma coisa meio de um eterno moleque, assim, né? Vai deixar eu falar isso, a Fer vai me pegar também. Olha aí, Rafael. Mas ele tem uma coisa espontânea, assim, de um jeito, e uma coisa que eu acho legal, ele não tem medo, né? Ele pega... e as crianças sentem isso. Segurança com ele. Então, a gente vê... sábado mesmo, a gente fez a festa lá na clínica. Nós fechamos a rua Guararapes e fizemos uma festa junina lá para as crianças. E eles foram, né? E foi muito legal, assim, ele estava filmando, tirando foto tal, lá pra gente, e as crianças vinham, chamavam ele, davam a mão, iam para lá, para cá. E o que é legal, né? Eu, por conta de trabalhar muito tempo com as crianças e tal, trabalhei muito tempo na Rio e tal, eu vejo os meus filhos, eles têm uma relação com as crianças muito mais tranquila, eles ajudavam, ficavam no meio, davam a mão, perguntavam se queria alguma coisa e brincavam junto, porque o que eu acho legal da criança é que ela não vê a diferença, né? Ela brinca, bom, eu tô brincando com essa caneca, então tá todo mundo brincando com a caneca, não importa como eu brinco com ela, né? A gente crescendo que a gente vai criando, mas será? Isso aqui é pra beber, né? Não é pra brincar, né? A gente vai... E aí eu sempre falo que o legal é a gente se relacionar com as pessoas como as crianças, assim, eles são sensíveis, né? E aí eu até pensando, porque no meu filho lá ele já comentou que, eu não me lembro se é na classe dele, ele tem 11 anos. Se é na classe dele ou na outra classe, tem uma criança atípica. Sim. E ele me falou que tem algumas crianças que zoam ela mesmo assim. Isso. Que conselho você dá para os pais que têm crianças, que você sabe que essas crianças se relacionam com crianças atípicas? Conversar em casa... Eu penso o seguinte, né? Infelizmente, a maldade está no homem, né? E as crianças, elas também são, né? O que eu acho muito legal é a gente ir construindo isso com a criança. Olha, essa criança não consegue fazer isso, ou não consegue ficar um tempo ideal na sala, ou ela precisa de ajuda para escrever alguma coisa, mas você, de repente, precisa usar óculos. Você tem uma dificuldade. Então, a gente lidar com a dificuldade de uma forma mais tranquila. Sim. E, principalmente, acho que o básico é entender que são funcionamentos diferentes, mas são todas pessoas. Com certeza. Né? Penso que a gente precisa ter a cultura de que essas crianças tenham contato. Durante muito tempo, Edinho, essas crianças ficaram à margem, né? Sim. E hoje, as famílias, as próprias leis, né? Elas mudaram muito, então essas crianças têm estado mais na escola. Sim. Agora até com mais suporte, com aquilo que elas precisam. Ainda não o ideal, mas muito mais próximo, né? Então, eu acho que é importante a gente, desde pequeno, ir ensinando as crianças. Primeiro, não ter medo, deixar as crianças crescerem juntas, né? Lidar com as diferenças, lidar com as... deu uma briga ali, deu uma discussão, aconteceu alguma coisa, a criança gritou e alguém assustou, explica pra ela, olha, é o jeitinho dele, cada um tem um jeito, você chora por causa disso. Então, tenha paciência com seu amigo, sabe? E eu acho que ensinar que as crianças, elas podem ser... os melhores tutores para as outras crianças, né? Então, é muito mais fácil uma criança que está aprendendo uma letra, por exemplo, mostrar o modelo para outra do que o próprio professor, às vezes. Sim. Né? Então, essa proximidade das crianças é muito legal. E o que eu sinto muito, assim, desse tempo que eu trabalho, é que, às vezes, é um preconceito ou ideias muito mais estruturantes da família do que da criança. Então, a família acha que a criança tem que andar com os melhores da turma, não pode andar com... nossa, mas ele tem probleminha. Né? A gente escuta muito isso. Eles trabalham com isso já, com a criança. E aí a criança vai chegar diante de uma criança atípica, ela vai falar, opa, tenho medo, não quero ficar perto, né? E aí eu acho sempre legal a gente pensar como família,
como é que essa família de uma criança atípica sente. Sim. Né? E eles, muitas vezes, eles são proibidos, ou eles, por eles mesmos, se proíbem de certas coisas por esse medo. Sim. Então, de participar de festas, as crianças que têm autismo, por exemplo, muitas vezes elas têm questões sensoriais importantes, né? E aí, para ir numa festa junina agora, que é a época, a criança tem que ir de abafador. Entendo. Né? Ela não consegue ficar naquele barulho. Se tiver muita gente, muita movimentação, isso pode modificar o comportamento dela. Então, é só a gente pensar um pouquinho e se colocar no lugar dessa família. Sim. Né? Olha o trabalho que é para essa família estar ali. Sim. Então, o mínimo que ela merece é o meu respeito, né? Até a minha admiração. Eu ali na clínica, eu admiro demais as mães ali. Porque eu, por muito menos, reclamo dos meus filhos. Né? Só apronta, E elas, vamos tentar de novo. Estão firmes ali, né? Então, eu acho que essa é a ideia que a gente precisa passar. E conhecimento, né? A gente entender o que é. E aí, tem até a ver com isso aí. E você acha que, assim, essa questão de como a sociedade está lidando com as crianças atípicas, tem melhorado, tá igual, tem piorado? O que você sente? Vamos falar da nossa região, que eu sei que é difícil falar do Brasil todo. Tá. Mas vamos falar aqui da nossa região. O que você sente nesse sentido? Ó, eu sinto assim, no geral, né? Melhorou. Eu acho que agora, mas é sempre com leis, a gente a mídia, né, tem tratado mais o assunto. Eu brinco sempre com as famílias e a gente conversa, que a gente vive numa bolha às vezes. Sim. Né? Então, eu abro o meu Instagram, eu só vejo coisa de autismo, só vejo coisa... Só que, de repente, você abre o seu, não tem nada de autismo lá. Entendo. Né? Porque não é aquilo que é o seu nicho, não é... Então, eu acho que está se falando mais, mas será que não é porque eu tô dentro, né? É um bom questionamento. Então o que eu percebo é assim, pelo menos hoje tem se falado sobre. Certo. Então, você tem o dia 2 de abril, né, que é o dia da conscientização do autismo, então a gente tenta fazer um trabalho de conscientização, de levar conhecimento nas escolas, nos lugares públicos, né? Porque a gente tem que entender que essa criança, a gente sempre está preocupado com a escola, Sim. basicamente, mas essa criança passa por hospitais, então ela vai ter que ter um olhar e um atendimento, às vezes, diferenciado, né? Sim. A própria HELP que deve atender também, né? Sim. Crianças. Então, assim, quem atende está preparado, né? Quem vai ao encontro dessas crianças, professores, enfim, qualquer profissional que vá atender tem esse preparo? E hoje, mais do que nunca, a gente está falando do autismo na vida adulta. Essa é a pergunta que eu ia te falar. Eu vou até fazer a pergunta agora, que daí você já me emenda o assunto aí. Vocês tratam com crianças até uma certa idade, e junto com essa pergunta, existe o resto da vida ou até uma certa idade? Como a gente está falando de funcionamento, esse funcionamento ele cresce, amadurece, mas ele continua o mesmo. Entendo. Então, nós não podemos falar de um autismo infantil sem falar do autismo na adolescência e na vida adulta e idosos. As nossas crianças hoje ali na clínica, ou em qualquer lugar que a gente tenha conhecimento, elas vão crescer, né? E aí, o que a gente tem observado muito às vezes a gente vai fazer a conversa com os pais sobre a criança, vai entender o rastreio de diagnóstico para fechar o diagnóstico mesmo. E quando a gente está fazendo as perguntas, o pai ou a mãe começa a dizer, opa, mas eu tenho isso. Não, mas eu também sempre fui assim. E aí acabam descobrindo um diagnóstico tardio também. E atrapalha o diagnóstico tardio ou dá para remediar? O que a gente percebe é que essa pessoa às vezes sofreu a vida toda, tentou se adequar como pôde, né? Principalmente o nível 1 de suporte, pessoas que conseguiram ter uma vida normal, vamos dizer assim, né? Constituíram família, vão trabalhar, mas eles relatam dificuldades, né? Então, de habilidades sociais, principalmente. Então, hoje, o enfoque no nosso espaço, o que a gente tem visto no mercado, no geral, que as pessoas têm falado muito, bom, nós estamos trabalhando com a criança aqui para que ela alcance as habilidades necessárias, mas ela vai crescer. Sim. Na adolescência, que habilidades ela precisa ter? Então, por exemplo, lá na clínica, a gente tem um grupo que a gente chama de habilidades para a vida, que é o Sense Team. É um grupo de adolescentes, eles têm entre 12 e o mais velho tem 18. Certo.
Agora a gente até tá pensando em separar, porque os mais velhos já estão ficando, né? Isso tá igualzinho os outros, né? Isso não muda nada. E qual é a ideia? É prepará-los para enfrentamentos na vida. Certo. Então, por exemplo, esse menino que tá com a gente de 18 anos, ele faz Senai, ele trabalha, ele estuda, mas ele tem dificuldade, por exemplo, de ir sozinho fazer um pedido no McDonald's. Puxa vida. Então, a gente treinou com ele. Ele nunca tinha pego um Uber. E a mãe tinha medo. Então, a gente treinou, trabalhou com ele. Levou ele várias vezes, ele pegou, a gente acompanhou, a gente viu ele chegando. Depois, a gente foi com ele para ele fazer os pedidos. Agora, esses dias, ele brincou comigo. Eu falei, viu, e aí? Como é que você veio hoje, né? Você já tá aqui. Eu vim de Uber. Olha aí. Né? Então, isso, o que é muito legal pra gente? É autonomia. Exatamente. Né? Ele é um menino de 18 anos que já tem a vida, já tá, né, tendo possibilidades na vida, provavelmente vai começar a trabalhar e tal, mas ele precisa saber se virar. Exatamente. Né? A mãe levava ele para todos os lugares de moto. Então ela falou assim, ai, Carol, agora eu tô sentindo. Eu falei, é isso mesmo, tem que perder, vamos cortar. E é o que todos os pais vão passar também, né? Sim, só que para ela, na cabeça dela, ela ia o resto da vida fazer isso. Né? E o que a gente conversa muito com as famílias é, olha, vamos preparar para a vida. Isso. Porque nós não somos eternos. Com né? certeza. Nós não vamos durar para sempre. Como eu te falei, eu sou um completo ignorante, estou aprendendo muita coisa com você aqui agora de verdade, acho que talvez vocês, inclusive vocês podem deixar perguntas nas nossas redes sociais, quem sabe a gente consegue um outro agendamento, né, Carol? Sim, apesar da sua vida corrida, né? Vocês me laçam, eu venho. Graças a Elô, né, Elô? Elô que conseguiu. Mas é um prazer estar aqui, é duro mesmo, mas a gente vem. Eu acho importante. Isso aí é genético, Carol? Alguma coisa pode dar o gatilho familiar? Está em estudo isso ainda? Olha, o autismo, ele é uma questão que ela a gente chama, ela tem multifatores, certo. tá? Então, a gente sabe que é um transtorno de base genética, tá? Tem alguma coisa ali que afeta aquelas crianças. A gente ainda não conseguiu estabelecer um gene, tem vários estudos, tem muita coisa. Acho que até pela diferença de níveis ser tão grande, né? Isso, e uma outra coisa que acaba acontecendo, por exemplo, por conta desse aumento, né, há uma dúvida tremenda. O que aconteceu, né? Eu acho que uma das coisas é que a gente não fazia diagnóstico. Uhum. Quando eu saí da faculdade, né, há 20 anos atrás, autismo era algo muito clássico, assim, muito específico de um grupo pequeno de pessoas e que precisavam, às vezes, até de contenção física, contenção com amarras e tal, porque eles se mordiam, se agrediam. Então, era muito triste, inclusive, né, a gente trabalhar. Hoje, quando a gente fala desse espectro, né, que é enorme, você vê pessoas com assim, no nível 1 muito baixo, muito no comecinho do espectro ali, até crianças e adolescentes e adultos com mais comprometimento, né? E aí é mais difícil a interação com essas pessoas. Eu acho que a base, pensando no autismo, né? A gente trata outras questões, mas o autismo, a base dele é a dificuldade de interação. Entendo. Então, às vezes a gente vê uma criança que até conversa, que ela só que a gente precisa entender como que é essa interação. Olha no olho, né? É um contato bom, é um contato pobre. Ela fala e então desvia o foco muito rápido. Isso E isso a gente vê em adultos. Entendo. Né? Então, então pode ser que a pessoa tenha autismo e nem saiba. Sim. A gente tem visto muito isso acontecer. Os pais procuram ajuda, né? Porque estão vendo que o filho tem... tá difícil, a gente não tá entendendo. Aí levanta a hipótese de que tenha o autismo, a gente começa a fazer o rastreio, né? Fazer a avaliação. E aí a gente sempre tem escalas e protocolos que são aplicados com os pais. Entendo. Quando a gente começa a fazer as perguntas, os pais, um ou outro, um olha para o outro, a mãe já começa a entregar, tipo assim, mas você é assim. Mas você fez isso também. E aí, muitas vezes, o pai ou a mãe começa a contar, olha, quando eu era pequeno, era assim. Minha mãe fazia assim para eu poder conseguir fazer isso. Entendo. Né? A gente tem níveis de seletividade alimentar também dentro do quadro do autismo, né? Então, a gente começa, ele não come nada e tal, tão difícil. Daí você começa a
pessoal, mas e vocês? Então, olha, o meu marido só come arroz, ou só come tudo que é branco. Eu tenho um pacientinho na clínica que só come tudo que é amarelo. Puxa vida. Tem que ser amarelo. Então, o que a família faz? Tinge a comida. Então, a gente tem que ter estratégias para poder alcançar. Mas aí você vê que também tem características na família. Não, né? E também tem outra questão que eu acho que é difícil o diagnóstico, porque tem fases em que a criança realmente ela é preguiçosa, ela só quer saber do desenho, ela é desatenta com coisas, porque ela não tem interesse naquilo. Sim. Não quero fazer. Então, deve ser um trabalho difícil nessa questão, de ver aquilo que é fases da criança, ou má vontade da criança com aquilo que é clínico, né? A gente sempre fala na clínica que, assim, eu ensino isso para os meus alunos na faculdade, a gente tem que saber muito do desenvolvimento infantil, ou desenvolvimento normal, que a gente chama, porque tudo aquilo que a gente vai fazer de diagnóstico, a gente parte do pressuposto que tem algo que é esperado. Então, o que não está sendo esperado? Então, por exemplo, na adolescência, é esperado uma apatia, é esperado uma falta coisa de meio brava, não quero fazer e tal. Só que o quanto isso acontece com esse adolescente que está sendo avaliado, né? Sim. E hoje, por exemplo, fora do Brasil, a gente já tem diagnóstico muito precoce, né? A gente consegue fazer avaliação de bebês, né? Tem crianças de 6 meses que já estão com diagnóstico. No Brasil, isso ainda é muito recente, né? Essas escalas... Então, a gente tem esses acompanhamentos que a gente faz com as crianças no pediatra, tal, o próprio pediatra pode fazer nessas escalas. E se ele perceber alguma coisa, ele já faz o encaminhamento. Entendo. Então, isso fora do Brasil já é muito comum. Um padrão, quase. Um padrão. Aqui no Brasil é algo que está começando a ser feito, né? Mas você já está de olho nisso, né? Sim. Imagina, isso aqui gosta de estudar, né? E talvez até tenha umas novidades para o segundo semestre, vamos ver. Aí, mais um motivo para trazê-lo. Já fica no pé dela para agendar de novo com ela aqui. Porque o que é importante a gente pensar? Como a gente fala de funcionamento, quanto antes a gente começa a trabalhar, tem algo que é importantíssimo no cérebro, que é a neuroplasticidade, né? Quanto mais eu estimulo esse cérebro pequeno, né, novo, maior as áreas que eu tenho ali de possibilidade de aumento de ligações sinápticas. Entendo. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais rígido, vai diminuindo, né? A gente não perde neurônio, mas a gente vai diminuindo as ligações. Demora muito mais pra gente aprender uma coisa hoje do que quando a gente era pequeno. Então, quanto antes, melhor. Então, aproveitando, Carol, como eu prometi pra você que eu não ia tomar tanto tempo assim seu, agradeço até porque a gente conseguiu aqui muita informação, não foi, Lô? Muito legal, né? Bom, já fica de olho nela aí pra trazer de novo. Mas então a gente encerrando aqui, para os pais que suspeitam, familiares que suspeitam, o que você teria para falar para as pessoas que podem ser que tenham esse caso, ou que às vezes tá tampando o sol com a peneira, não quer acreditar que o filho dele precisa de uma ajuda a mais. O que você teria para dizer aí para... Eu acho que é buscar essa ajuda, buscar informação, né? A gente está à disposição, se quiser entrar em contato. Até para dizer, olha, qual é o caminho, né? O que eu preciso fazer primeiro, né? Mas não negligenciar isso, porque nós estamos falando de perda de tempo. Exato. Né? Então, quanto mais demora para essa criança chegar para um atendimento adequado, ou até para se fechar um diagnóstico, pior é para ela mesma, né? E consequência para a família, porque essa criança vai crescer. E é isso que a gente estava falando de ter autonomia, vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, quanto antes puder pedir ajuda e fazer uma avaliação, enfim, se for o caso, começar o tratamento. Às vezes até para tirar da dúvida, né? É isso, às vezes não. Porque às vezes eu falo, nossa, eu não sei, é estranho. Mas, às vezes é um jeito de funcionar. A gente fala hoje também de um fenótipo ampliado, né? Que é essa coisa, todo mundo tem características de alguma coisa, né? Então, às vezes a criança tem ali uma característica, uma timidez ou uma coisa que pode parecer uma falta de foco, uma falta... é dela, mas não é atípico. É dela, mas se você faz uma avaliação e tira da frente, não fica com essa angústia, né, às vezes. E como sociedade todo, encarar com mais normalidade essas diferenças, né? Com certeza, né? Respeitando e acho que principalmente buscando conhecimento, né? Não importa, mas eu não trabalho com isso, eu não tenho contato com isso, mas pode ter certeza, pelo número que a gente está tendo de crianças e o número de diagnósticos que a gente tem, você vai ter contato. Sim. Né? Então é importante que a gente saiba
se relacionar com essas pessoas e que a gente se relacione de uma forma respeitosa, sem medo, sem preconceito, né? Que eu acho que é o mais importante. Isso vai nos ajudar e ajudar a própria criança, né? Com certeza. Muito bom. Carol, muito obrado pela sua vinda. Então vamos reforçar a Sense, né? Essa câmera aqui é toda sua. Fala, como é o nome da sua... É o Espaço Sense, tem a unidade 1 que fica na Rua Pernambuco e a unidade 2 na Rua Guararapes. E você lembra de cabeça o seu Instagram ou não? É Espaço Sense. Espaço Sense. Então, mas tá aqui, né? Você tá vendo aqui, vamos colocar na descrição do vídeo também. E daí você pode entrar em contato com eles, né? Qualquer momento, Sim. Faz uma avaliação. E se você tiver perguntas também, deixa aqui pra gente. Elô sempre ali de olho nas redes sociais. E a gente traz ela mais uma vez, né? Vamos ter novidades aí agora Sim. No segundo semestre. Então, vamos ver um dia que ela conseguir um espaço da faculdade, traz ela pra cá de novo também. Pode deixar. A gente volta. Legal. Muito obrigado, viu, Carol? Obrigada, Edinho. Obrigada, Elô. Valeu, gente. Então siga nossas redes sociais, se inscreva no YouTube, ativa sininho, tudo aquilo que você sabe. E já tem conteúdo novo pra vocês aí. Muito obrigado mais uma vez.